Salve, salve, futuro calor, aqui quem vos fala é o Professor Marcos, essa é a Geografia do Brasil, me siga lá nas redes sociais. E aí, ó o tema de hoje, espaço espaço agrário brasileiro, até me empolguei. Me empolguei, porque este tema, ele é um dos temas mais cobrados na prova de ciências humanas e suas tecnologias. Sem sacanagem, ok? Estatisticamente, este tema ele é tão presente na prova quanto temas ligados a questões ambientais, não é? E aí, gente, o que que ocorre, né, cara? O tema que envolve, né, atividades agropecuárias ou espaço agrário, ele pode envolver, por exemplo, o espaço agrário mundial, mas Brasil acaba sendo, meus caros, sempre o foco da prova do Enem, porque a prova do Enem ela visa tentar o quê? Cobrar aquilo que está dentro do nosso cotidiano. E o nosso cotidiano é muito o que a gente vive, né? Não é só o que a gente lê ou o que a gente assiste lá na televisão. É o que a gente vive no dia a dia. E a gente sabe, a menor parte da população do Brasil vive no espaço agrário. Atualmente, talvez menos de 10% da população brasileira vivam de fato no espaço agrário, no espaço rural. Porém, o espaço agrário rural é essencial para você que vive na cidade. Quer ver, ó? Só uma relação. Você produz todo o alimento que você come? Eu acho difícil, não é? Por mais que você tenha uma hortinha em casa e tal, todo alimento que você come, não, é difícil, gente. Então alguém tem que produzir para vocês e esse alguém está lá no espaço rural, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, vamos jogar as principais características do espaço agrário brasileiro para a gente ver o que a gente tem. Vamos lá. Então, assim, o Brasil rural. Projeção da produção de alimentos até 2020. A OCDE, gente, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e a OCDE tem muitos membros, esses membros são países, né, mais ricos ou países que vêm prosperando bastante. Não é o Brasil, né? O Brasil, digamos assim, ele é um país que anda em parceria com a OCDE. O Brasil, gente, ele pode ter, né, a OCDE cogita que a produção brasileira, gente, ela deve aumentar assim, num percentual dobrado em relação à média mundial. A média mundial é de 20%, o Brasil tende a aumentar a 40%. Por quê? Porque o Brasil tem um potencial gigantesco para elevar a sua produção. Tem um grande território, recebe cada vez mais investimento. Então a gente tem terra para plantar. Pronto, isso já é um começo, ok? Nós temos o quê? Né? Então várias empresas que resolvem investir no Brasil. Porque aqui a gente tem uma agropecuária moderna, mecanizada, num país onde o custo de vida não é tão alto assim, então você não precisa pagar salários exorbitantes para os profissionais do campo, e é uma região que tem terra pra caramba para plantar. Por isso que a média de crescimento na produção de alimentos no Brasil tende a ser maior, bem maior que a média mundial. Vamos lá, vamos falar de modernização agrícola no Brasil, porque já que eu falei para vocês que o nosso campo se modernizou, a gente tem que entender como é que isso aconteceu. Então, o início da modernização vem na década de 1940, obviamente com aquilo que vocês já devem estar pensando aí, ó, que é a mecanização agrícola, ok? Lembrem-se que essa mecanização, o nome diz tudo, é o emprego de máquinas no campo para tentar fazer o quê? Produzir mais rápido, né? Agilizar a produção. Essa modernização, ela se tornou assim a cara do campo brasileiro, principalmente a partir da década de 1960. Não se esqueçam que essa intensa modernização do campo, né, com a chegada de máquinas, com o aumento da tecnologia, fez o campo produzir muito mais. Porém, isso não significa que o campo empregou mais pessoas. Tá? O que a gente teve? O fechamento de várias vagas de trabalho, porque agora a tecnologia passa a fazer aquilo que o trabalhador fazia antes. Então você tem agora uma máquina para colher o seu cultivo, você não vai precisar mais estar empregando tanta mão de obra, a máquina colhe mais rápido e tudo mais. Então essa mecanização fez com que vários postos de trabalho no campo fossem extintos. Isso fez o quê então? Né? Deu um up, deu um gás para que se intensificasse o êxodo rural no Brasil. Então uma galera vazou do campo porque não estava mais conseguindo enxergar espaço no campo, já que esse espaço tinha sido tomado pela modernização. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ó. Então ali, ó, eventos fundamentais para essa alavancada incluem, olha lá o que eu coloquei para vocês. Desenvolvimento nas pesquisas para o quê? Ó? Melhoramento de sementes e uso do solo, crescimento do parque industrial brasileiro, porque daí você produz mais matéria-prima, a indústria se desenvolve,
né? Porque a indústria precisa de matéria-prima. Da onde que vem a matéria-prima, né, gente? Então, vem muito do espaço agrário. E políticas de expansão das áreas agrícolas no centro-oeste e norte do país, principalmente no período militar, em que o período militar ele fez, né, foi proposital, essas políticas de povoamento em algumas regiões menos povoadas. Para quê? Para conseguir consolidar a ocupação do território brasileiro. Então você teve projetos de ocupação, as agrovilas, né, projetos de levar pessoas para essas áreas mais distantes, a fim de ocupar a área e falar, ó, cara, desenvolve uma atividade agrícola, hein, porque acaba sendo mais fácil, né? Vamos lá, está diretamente ligado à cultura da soja, do milho e à pecuária bovina, né, que são os principais cultivos do Brasil. Esses três vocês estão vendo à direita e ali aquela história, né, que eu falo para vocês. Vocês estão vendo que tem ali as bolinhas vermelhas, certo? E as bolinhas azuis. As bolinhas vermelhas representam o quê? Crescimento da área plantada, beleza? Então, quanto maior for o círculo vermelho, maior foi o crescimento da área plantada. O azul representa a redução. Então, quanto maior for o círculo azul, mais reduziu a área plantada. Veja que o vermelho domina. A soja, o milho e o rebanho bovino, eles cresceram muito entre 2003 e 2013 nas áreas do centro-oeste e norte, não é? Então, a soja cresceu muito aqui no centro-oeste, o milho cresceu muito no centro-oeste e o rebanho bovino avançou em direção à região amazônica, certo? Então, são essas novas fronteiras agrícolas ou agropecuárias do Brasil, que é o centro-oeste e o norte, tá bom? E ali, olha só, o aumento de demanda pela carne bovina no mundo, principalmente na China, passou a impulsionar a produção pecuarista aqui no Brasil, que já é o maior exportador de carne bovina do mundo. Certo? É isso mesmo. Beleza? Tudo bem? Deixa eu só colocar então para vocês aqui, né? Eu citei esse nome, como não está aqui na mídia, eu quero deixar registrado, para depois vocês lembrarem na hora de estudar, né? Então são as novas fronteiras agrícolas. Ah, mas quando eu estudei, professor, a nova fronteira agrícola era essa região mais ao norte do Brasil, aqui, né, que eles chamam de arco de desflorestamento. A pecuária, a agricultura avança e quem acaba pagando por isso é a floresta amazônica. Sim, essa é a nova fronteira agrícola. Porém, o centro-oeste passa a ter um crescimento na produção agrícola de poucas décadas para cá. Então, o novo é relativo, né? Como a história da agricultura no Brasil é muito antiga, o que aconteceu de 40 anos para cá ainda é novo. Então, essas novas fronteiras agrícolas nada mais são do que as regiões e que eu estou realçando para vocês, né? Do centro-oeste, principalmente Mato Grosso, certo? E já a região norte, pegando trechos ali do estado do Amazonas, do Acre, do Pará. De boas? Vamos lá, vamos avançar. Gente, olha só que interessante, esse mapa aqui é só para a gente fazer uma conclusão do que a gente viu anteriormente. Olha. Então eu pego o exemplo da soja, ó, distribuição da soja em diferentes domínios fitoecológicos e a soja que pipoca aqui na região sul, onde ela se originou em termos de produção, se espalha aqui para o centro-oeste e o norte. A soja hoje é plantada nos mais distintos domínios fitoecológicos. E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas a soja é um grão muito doido então, né? Porque lá no sul o clima é mais frio, um clima subtropical, e o pessoal está plantando soja no estado do Pará, aonde é um clima tropical, às vezes ali, dependendo do território do estado do Pará, é um clima equatorial, muito quente e úmido, ou seja, é o inverso daquele clima subtropical do sul, e a soja onde você planta nasce. Pois é, por quê? Por causa da biotecnologia, do desenvolvimento de sementes transgênicas, que eu já vou falar para vocês como é que anda isso no Brasil. Então você desenvolve diversos tipos de sementes de soja que vão se adaptar a diversas realidades. Então, como a soja vai se tornando algo resistente, forte, para você plantar em praticamente qualquer condição, isso é extremamente lucrativo. Gostaria de lembrar também que a soja se espalha muito no Brasil por causa da demanda chinesa. Vocês viram que eu falei ali que a carne bovina cresce muito a produção aqui por causa da demanda chinesa? A soja é igualzinho. Beleza? Bom, vamos lá. Segue o baile. Gente, agora, ó, nem tudo são flores, né? Até agora eu falei para vocês de uma agropecuária que cresce muito no Brasil. Vocês devem ter avaliado ali, né, que se ela cresce implica uma questão ambiental.
né? Então você vai ter um aumento do desmatamento do cerrado, da floresta amazônica para avançar as atividades agropecuárias. Então tem essa questão ambiental, é óbvio, mas a gente precisa perceber que tem um outro problema. No Brasil, quando eu falo que a produção agropecuária cresce, não significa que isso está sendo bom para todos. Vamos pensar em todos os produtores rurais do Brasil. Será que todos estão se dando muito bem? Não. Por quê? Porque a distribuição de terras no Brasil, ela é uma distribuição, gente, horrível. O Brasil tem uma elevada, guarda esse nome, concentração fundiária. Então vamos lá, vamos constatar. No Brasil, a estrutura fundiária tem a ver, né, gente, com um pedaço de terra, ok? Então no Brasil nós temos uma grande concentração. Ficou feio, escrevi de novo. Né, tem que ficar bonitinho aqui para depois você ler aqui e entender. Então no Brasil a gente tem uma grande concentração fundiária, beleza? E isso é histórico, gente. A concentração fundiária no Brasil é histórica. É histórica. Vem lá do século XVI, desde as capitanias hereditárias, passando pela lei de terras, tudo resolveu concentrar muita terra na mão dos mais favorecidos, dos mais influentes. E essas pessoas com mais terras, dominando o espaço, acabavam dominando a economia. Pessoas mais ricas, ok? Vamos analisar isso aqui, ó. Quando a gente olha primeiro para essa tabela, tudo parece muito confuso, assim, né? Mas é bem fácil de analisar. Sabe como é que é aquelas questõezinhas do Enem, né? Eles podem jogar essa tabela para vocês na questão e pedir para vocês marcarem a afirmativa que melhor a analisa. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então é o seguinte aqui, ó. Vamos olhar nos quadrinhos que eu separei para vocês, certo? Vocês viram ali, apareceram os quadrinhos vermelhos. Gente, olha só. Então, imóveis rurais. Cada imóvel rural é uma terra, beleza? Quantos imóveis rurais nós temos no Brasil? São muitos ali, ó. Vocês estão vendo mais de 5 milhões, beleza? Só que, veja só, mais de 1.800.000 destes tem menos de 10 hectares, tá? 1 hectare dá 10 mil metros quadrados, tá, pessoal? Então tem menos de 10 é considerado uma terra pequena, né? Pode ser considerado ali um minifúndio, que a gente chama. Esses mais de 1.800.000 imóveis no Brasil representam 34,1% deles, ok? Mas agora a coisa vai começar a ficar um pouco complicada. Esses 34,1% de imóveis do Brasil que tem menos de 10 hectares representam apenas 1,5% da área agrícola do país, ok? Então é isso mesmo, cara. Eu tenho mais de 1.800.000 imóveis com menos de 10 hectares no Brasil, mas tudo isso não representa nada. Representa 1,5% das nossas terras. Vamos supor que cada imóvel desses tenha um dono, ok? Geralmente não é assim, pode ter sócio e tudo mais. Vamos supor que cada um tenha um dono, ou seja, eu tenho mais de 1.800.000 trabalhadores rurais com terrinhas pequenas que representam menos de 1,5% do território brasileiro, ok? Agora vamos ao outro lado. Nós temos terras no Brasil, gente, com mais de... Isso aqui que vocês estão vendo mesmo, não está errado não. 100 mil hectares. São áreas gigantescas, gente. 100 mil hectares é algo surreal. De grande. É só você fazer a conta. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Tem gente com terra aí com mais de 100 mil hectares. E essas terras com mais de 100 mil hectares, pessoal, são 225. Se a gente fizer uma conta matemática simples, isso não entra aqui na conta, porque é menor do que 0,1. Então isso dá 0,00, entendeu? Então por isso que aqui saiu 0,0, porque não tem representação quando eu represento só uma casa depois da vírgula. E, gente, esses 225 imóveis, só eles representam 13,4% da área agrícola do Brasil. Então veja, vamos dizer, 225 pessoas têm 13,4% da área agrícola do Brasil. Mais de 1.800.000 tem 1,5%. Então,
A divisão de terras no Brasil é super desigual. O Brasil tem uma concentração fundiária gigantesca. E isso é ruim, porque essas 225 pessoas, com certeza, têm um patrimônio muito grande, porque tem muitas terras, e a maior parte dos trabalhadores rurais, gente, tem terras pequenas, não conseguem render da mesma forma. Tudo bem? E isso que não vou nem entrar muito no demérito, ao meu ver, que é quando esse grande produtor ele compra a terra do pequeno. O pequeno não consegue concorrer com o grande produz muito mais rápido, com muito mais tecnologia, então ele consegue vender até por mais barato. Então o grande começa a engolir o pequeno no mercado. O pequeno, vendo que não tem muito o que fazer, acaba cedendo à tentação e vende suas terras para aquele que tem mais dinheiro. Isso quando a gente não passa por alguns processos tristes e indelicados de grilagem, quando grandes produtores passam a tomar a terra dos pequenos através de inúmeros métodos, por exemplo, na grilagem com a falsificação de documentos, ok? Vamos falar um pouquinho então dessa parte, é bem significativa, olha só. Gente, algumas partes que são mais históricas, mas eu precisava trazer aqui para vocês, porque o Enem, ele vai casar esses temas, né, na sua prova. Então, por exemplo, a lei de terras, olha ali, ó, responsável por regularizar a propriedade privada no Brasil. Então, ali o Brasil começa a ter a propriedade privada, antes as terras pertenciam à coroa, eram todas terras do Estado, digamos assim. Então abolia as sesmarias e apenas considerava a posse de uma terra através de sua compra. Então as pessoas tinham que ter escritura da terra, provando que a compraram. Porém, tem um interesse sombrio na aprovação desta lei. Qual era o interesse? Gente, 1850, pensa comigo. Mais cedo ou mais tarde teremos que abolir a escravidão. Vários, não são poucos, vários, a maioria dos países sul-americanos em 1850 ou já tinham abolido a escravidão ou estavam rumando para tal. E o Brasil, mais cedo ou mais tarde, passaria por essa condição também. E aí você pensa, né? Bom, se o escravo é aquele que trabalha nas grandes fazendas e não é assalariado, quando eu acabar com a escravidão, eu vou precisar ter um trabalhador assalariado no lugar. E aí lê comigo, ó. Pautada nessa preocupação, a lei definiu que as terras ainda não ocupadas pertenciam ao Estado e só poderiam ser compradas através de leilões, com pagamentos efetuados à vista. Então você já parou para pensar um escravo que ganha a sua liberdade, né? Então o escravo é o forreado, ele está lá livre. Vai que esse escravo começa a trabalhar, junta dinheiro e compra uma terra e prospera. E no futuro este escravo começa a concorrer com o produtor branco caucasiano, europeu ou descendente de europeu. Então, para evitar que essa comunidade mais pobre ou futuros escravos livres comprassem terra e prosperassem, você faz exatamente isso aí. Leilão de terra, pagamento à vista. Porque pobre, gente, ainda mais no século XIX, não pagava nada à vista, né, pessoal? Muito menos terras que têm um valor financeiro muito grande. E olha ali, ó, ela foi capaz de garantir os interesses da elite agrária e ajudou, com a compra de terras, a financiar a vinda de milhares de imigrantes, gente, que aí acabaram substituindo a mão de obra escrava no Brasil e vieram para cá para ser assalariados. Só que aqueles assalariados que vocês já sabem como é que é, né? Então, essa grana dos leilões, elas só aumentaram a concentração fundiária, porque quem comprava terra era rico, então o cara já tinha terra, ele comprava mais. Então você aumentou a concentração de terras no Brasil e essa grana ainda foi utilizada para trazer esses trabalhadores imigrantes para cá. O Brasil financiou a migração de muitos imigrantes. Financiar ao ponto de pagar a viagem. O cara lá na Itália era só entrar, pega tuas trouxas e entra no navio, velho. É só fazer isso. Venha para cá. Muitos, obviamente, vieram para trabalhar nessas fazendas. Ok? Bom, aí o que acontece, né, gente? Tentando quebrar um pouco essa concentração, lá no ano de 1964, a gente teve declarado o Estatuto da Terra, ok? O Estatuto da Terra diz que o Estado tem a obrigação de garantir o acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Então é aqui que a gente começa a falar discretamente de reforma agrária. O Estatuto da Terra é o primeiro estatuto que fala sobre reforma agrária. Então olha ali, ó, a distribuição mais justa da terra com o intuito de aplicar sua função social de melhoria da qualidade de vida do pequeno trabalhador rural. Então a reforma agrária que é pedida até hoje
por movimentos de trabalhadores rurais, e o principal movimento de trabalhadores rurais que pede enlouquecidamente a reforma agrária é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E, cara, se esse movimento existe até hoje, a gente deduz que o Estatuto da Terra não conseguiu se fazer na prática, né? Ele serviu para definir algumas coisas importantes, como uma reforma agrária e tentar fazer com que o Estado garanta a reforma agrária. Mas com as terras tão concentradas como estão no Brasil, essa missão é muito difícil. Ok? Bom, então ali tem a definição também de outras coisas, como o que é um módulo rural, o que é um minifúndio, o que é um latifúndio. Tudo isso veio para tentar reorganizar o espaço rural no Brasil, mas, repito, a concentração de terras aqui sempre foi tão gigantesca, a maior parte das terras está na mão de pessoas tão poderosas, que é difícil de você conseguir propor uma reforma agrária. Ok? Bom, olha lá, então os objetivos estabelecidos pelo Estatuto da Terra, a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura, tá bom? A agricultura se desenvolveu, mas não para os mais pobres, e sim para os mais ricos. Vamos lá, meus queridos, falar um pouquinho de transgênicos no Brasil. Então vamos lá. Primeiro gráfico da esquerda aqui, vamos lá comigo. Território plantado por país. Então os Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil figura na segunda colocação. Então é isso mesmo que vocês estão vendo. O Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos por área utilizada, ok? Não é o total que você consegue produzir, mas a área que você utiliza, certo? Então tá lá, 49,1 milhões de hectares, o Brasil está em segundo lugar. Povo querido, então é ali, ó, Brasil e Estados Unidos, cara, são duas grandes potências na produção de transgênicos. Olha o que está no quadro vermelho, vamos ler comigo? Olha lá, o lucro trazido pelas safras biotecnológicas é um dos fatores que mais atrai os produtores. Como eu falei lá a questão da soja para vocês. Já que alimentos resistentes a pragas e capazes de durar mais tempos nas prateleiras, né, das redes de comércio e tudo mais, eles são mais vantajosos, atraentes, lucrativos. Então ninguém planta o transgênico só pelo fascínio de estar plantando uma semente geneticamente modificada, mas sim porque ela vai te trazer algum benefício financeiro, entendeu? Então, como ela disse ali, resiste à praga, resiste à geada, ela dura mais tempo, ou ela consegue, né, florescer e chegar ao estágio de colheita antes. Então, assim vai. Então, tem que ter alguma vantagem, beleza? E os transgênicos no Brasil, eles estão aí em grande presença. O que o Brasil produz de transgênico? Então, vamos dar uma olhada. Ó. Então, culturas no Brasil. Soja em primeiro lugar, milho em segundo lugar, e o algodão discretamente desenvolvido aqui no Brasil, lá em terceiro lugar. Então é basicamente soja aí, milho, não esqueçam disso aí, tá bom? O Brasil que é o segundo maior produtor de soja do mundo e o terceiro maior produtor de milho. Muito graças ao desenvolvimento das sementes transgênicas, certo? Bom, gente, então é isso, tá? Veja que eu trabalhei com vocês uma coisa um pouco mesclada entre a função da terra e os problemas que fazem com que muitas pessoas não tenham acesso a ela, mas também trabalhando as principais produções agrícolas no Brasil, os transgênicos. Casando esses temas, gente, eu tenho certeza que você vai estar muito bem preparado para a prova do Enem. Pelo menos na parte que o Enem vai cobrar sobre isso aí, porque vai cobrar. Beleza, gente? Então é isso, a batalha não acabou, continua. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Até já já.